pode pé pra cá, pode pé pra lá, pode pé pro mundo! Meu nome é Vilma Esteves e eu sou a única host desse podcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio dessa série de episódios extras que eu estou fazendo especialmente para você. Esse é o episódio 03. 03 extra, né, no caso. E eu tô contando tudo sobre a minha vida nessa série de episódios. Já expliquei tudo no episódio 01. Então, se você caiu aqui de paraquedas, como eu disse no outro, você tem que voltar para o primeiro episódio para poder entender um pouquinho de como isso tudo está funcionando e por que está acontecendo. Então, se você já está sabendo o que está acontecendo, travei um pouquinho, gente, mas vai assim mesmo. Se você já sabe o que está acontecendo, fica aqui e vem saber um pouco mais sobre a história da Vilma, a host do podcast Pode Pé Pro Mundo. Mas, antes de a gente começar esse episódio, deixa eu te pedir um grande favor. Clica aqui, se inscreve no canal, que é muito importante, me ajuda demais. Deixa o like e compartilha esse vídeo aí com geral, com todas as pessoas que você tiver na sua lista de contatos no WhatsApp, no Facebook, enfim, geral. Compartilha, deixa o like e se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda muito. E eu já agradeço desde já. Vamos lá começar. Eu vou entrar num assunto aqui agora que foi um questionamento, né? Foi uma ideia do pessoal da equipe, que é falar um pouco da minha infância, porque eu sempre faço essa pergunta para os convidados. Aí, então, tu vai ter que falar também. E eu nem sei muito bem como falar, então eu vou remeter um pouco tudo que eu for falando, assim, eu vou remeter um pouco ao que me trouxe para esse país, que é os Estados Unidos, né? Eu nasci em Vitória de Santo Antão. Fui criada a minha vida inteira praticamente lá. Quem não sabe, Vitória de Santo Antão é a terra da Pitu. Alô, Pitu, eu quero meu patrocínio, hein? E tive uma infância muito tranquila. Eu acredito, eu imagino que todas as pessoas tiveram momentos bons e ruins na sua vida. Não é possível que alguém teve uma infância somente com coisas boas. Tive muitos momentos de loucura dentro da minha infância, né? Por coisas que vivenciei com meus pais e tal. Mas, no geral, assim, feliz. Não... É engraçado eu estar no outro lado da cadeira, né? Quando eu tô respondendo isso. Agora eu sei como é que meus convidados se sentem. Mas eu sou uma pessoa que eu aproveito muitas fases da minha vida. Então, eu aproveitei muito a minha fase de criança, de brincar. Eu sempre brinquei muito. E para mim foi muito doloroso crescer e passar para a adolescência. Quando eu vi minhas amigas todas já adolescentes, porque já estava assim namorando, não sei o quê, parou de brincar e eu ainda queria continuar brincando de boneca, né? Então, para mim foi meio ruim sair da fase de criança para adolescência, porque eu gostava muito de brincar. Eu me lembro muito disso, eu não sei se eu conversei com a minha mãe ou como foi sair, mas para mim foi um processo meio difícil, porque eu ainda não tava, eu acho que eu não tava pronta ainda para beijar, para namorar, com 13 anos, que foi a idade que minhas amigas praticamente todas já tinham beijado, e eu ainda não. E eu gostava de brincar de boneca, né? E aí eu me sentia um pouco, tipo, fora do que estava acontecendo na realidade das minhas amigas, e eu me achava estranha, né? Mas, tirando isso, essa transição da infância para a adolescência, foi tudo bem louco e feliz ao mesmo tempo, né? Meus pais, eles se divorciaram justamente nessa fase. Talvez seja por isso, né? Meus pais se divorciaram justamente nessa fase da minha adolescência, 12 para 13 anos. Foi um momento muito difícil na minha vida, muito delicado. Eu comecei a terapia justamente nesse período. Faço terapia há mais de 15 anos. Deveria ser super... né? Já saber o que é da vida. Já ter se encontrado profissionalmente, mas não. Tinha outras coisas para tratar antes disso. Aí... Mas... Eu falo isso da separação dos meus pais porque foi um marco na minha vida. Foi uma fase bem difícil para mim de aceitar o divórcio deles. E eu encontrei um refúgio que foi estudar inglês nessa época. Eu sempre gostei muito da ideia de Estados Unidos. Quando eu era criança,
eu não lembro a idade, mas criança mesmo. Eu lembro que eu falava que eu ia ser presidente dos Estados Unidos um dia. E eu repetia isso direto, assim, quer ser o que quando eu crescer? Quero ser presidente dos Estados Unidos, porque eu vou mudar a vida do mundo inteiro. Ninguém vai mais ter fome. Porque eu achava que o presidente dos Estados Unidos controlava o mundo inteiro. Eu achava que ele era o presidente master do mundo, sabe? Tinha essa ideia quando eu era criança. E eu achava estranho quando eu via na televisão, não tinha internet, não tinha celular com rede social ainda, e eu achava estranho quando eu via na televisão que falava muito antigamente sobre crianças na África morrer de fome. Pra mim aquilo era uma coisa era uma coisa que eu queria acabar, porque eu ficava vendo as cenas e aquilo me tocava, não sei por quê. E aí eu sempre falava quando eu era criança que eu ia ser presidente dos Estados Unidos porque eu ia acabar com a fome do mundo. E não só da África, eu sei que tem fome no Brasil também, tá, gente? Mas é uma mentalidade e é uma fala de uma criança com, sei lá, 6 anos de idade. Não me lembro. E aí eu cresci, descobri que para ser presidente dos Estados Unidos você tem que ser nascido aqui ou cidadão daqui, não sei, alguma coisa assim. Eu acho que eu não vou nem falar porque eu posso estar errada, mas na minha concepção eu acho que é nascido. E eu não nasci aqui, então nunca vou poder ser, né? Mas pode ser que seja cidadão também. Aí um dia pode ser que eu me torne, e aí, quem sabe, né? Vi uns 3 presidentes dos Estados Unidos. Ha! Mas tinha essa. eu tinha essa ideia de ser presidente dos Estados Unidos. E. Então, eu acho que foi mais ou menos pensando nisso que eu comecei a pensar em querer falar inglês e comecei a me interessar pelo país Estados Unidos. E tinha também o fato de Britney Spears, que, assim, eu sou fã louca dessa mulher. Assim, eu acho que é um dos únicos poucos arrependimentos que eu tenho na minha vida. Na verdade, não é nem arrependimento, porque eu não me lembro se teve algum show dela. Porque eu acho que se tivesse tido, eu teria ido. Eu nunca fui a um show de Britney. E eu queria muito ter ido a um show dela, porque, assim, eu sou muito fã. E o que me motivou a querer aprender inglês foi poder entender o que ela estava cantando, né, nas músicas. Eu tinha, assim, todos os DVDs dela. Dançava na frente da TV, imitando as coreografias e queria saber o que ela tava dizendo, né? Depois eu cresci e vi que ela só tava falando putaria, mas tava falando lá, eu não sabia, né? E eu dançando lá, uma criança. Mas foram as duas coisas, assim, que na infância eu me lembro que me levaram a esse interesse pela língua e pelo país. E aí eu fui crescendo e durante, como eu estava falando, né, a separação dos meus pais, nessa época eu pedi a eles para estudar inglês num curso melhor. Eu fazia um cursinho, mas era um cursinho muito básico que, assim, ficava muito naquela coisa, a cada, vamos dizer, semestre que passasse, não mudava muito. E eu queria falar. Eu não queria só aprender palavras, eu queria falar inglês. E aí eu fui fazer esse cursinho em outra cidade, aos sábados. Eu, além de acordar cedo, de segunda a sexta pra ir pra escola, acordava cedo no sábado pra ir. Mas eu ia feliz da vida no sábado pra esse cursinho de inglês. O Britannic. E ele fica em Recife, né? Como eu falei, eu nasci e me criei em Vitória. É perto, né? Quem conhece, é tipo, sei lá, 40 minutos. Talvez fosse até um pouco mais por conta do local onde era minha escola de inglês. Sei lá, vamos dizer 1 hora. Mas eu ia feliz da vida, né? No sábado de manhã aprender inglês. E foi um divisor de águas, né? Pra mim, estudar nessa escola. Porque eles estimulam muito a você falar o inglês dentro. Você entrou na escola, você já fala inglês, independente do nível que você esteja. E as pessoas têm que aprender a respeitar umas às outras o nível de inglês que elas têm. Então, foi um ambiente muito gostoso de se viver e de se aprender, porque não existia o julgamento por você saber mais ou saber menos. Era muito legal. Os professores, eles sempre falavam isso, eles sempre ressaltavam. Se você fosse um nível mais avançado e você estivesse conversando com uma pessoa que era um nível mais abaixo, você sempre teria que ajudar e respeitar o tempo daquela pessoa, a limitação, o avanço, enfim. Era muito legal estudar lá e eu aprendi muito mais rápido o inglês, a
nesse tempo que eu passei estudando lá. Eu acredito que eu fui dos 13 aos 17 anos. Eu finalizei, ou com 16 eu finalizei. Não me lembro muito bem, acho que foi com 16. E 17 eu fiz só um avançado lá. E aí eu terminei nesse período, né? Em 3 anos e meio, eu aprendi e saí, abre aspas, fluente, né? Que aí entra essa questão de fluência. É uma coisa que eu recebo muita mensagem. O pessoal falando, Vilma, me ensina inglês. Vilma, abre um cursinho de inglês online. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muita gente me pede isso. Eu queria falar aí sobre esse assunto porque eu acredito que as pessoas às vezes até já saibam falar, elas só querem falar como eu falo, mas o fato de falar como eu falo é mais do jeito que eu sou. Tipo, porque eu não tenho vergonha de falar. Muitas vezes eu falo as coisas erradas, mas eu não tenho vergonha de falar errado. Não tenho vergonha de ser corrigida, sabe? E eu acho que as pessoas têm esse receio de, tipo, querer sempre falar o certo, falar mais certo e tal. Ou não, ou quer aprender mesmo do zero. Eu tô totalmente enganada. Mas, assim, eu não tenho pretensão, né? Já deixando claro, assim, eu não tenho pretensão pra agora abrir nenhum tipo de cursinho de inglês online, nem nada do tipo. Eu super indico e recomendo esse que eu falei, que é o Britannic. A cultura inglesa, ela segue a mesma linha também. São os cursos que eu acredito bastante na metodologia, né? Na forma como eles estão se propondo a ensinar os alunos ali. Não sei se mudou, porque faz muito tempo que eu terminei, né? Faz aí 10 anos, mais de 10 anos. Mas se ainda for do mesmo jeito, vale muito a pena investir lá. Tem muita gente que faz agora particular, né, online, assim, com Zoom, com professor. E eu vejo muita gente falando coisas boas de professores particulares, né? Quem consegue estudar, assim. Pra mim é muito difícil estudar. Eu tô aprendendo mais agora, que eu tô tendo algumas aulas online na minha faculdade. Mas é um pouco difícil pra mim. Nem sei porque eu entrei nesse assunto de falar inglês e curso de inglês, mas enfim. É difícil, por isso que eu tô dizendo, é difícil você estar aqui do outro lado, sem ninguém lhe perguntando, só falando. Falando da infância. Então eu cresci, tive essa infância aí marcada por essas coisas. Pontos de desespero, pontos de muita alegria. Como eu acho que é a vida de todo mundo, só que cada um tem cargas diferentes para carregar, né? E eu acredito que é muito importante e é necessário você passar por situações difíceis para que você possa aprender com elas e se tornar quem você é hoje, no futuro, após passar por essa situação difícil. Tem um versículo na Bíblia que fala, que eu acredito que isso é muito verdade, que é: Deus, ele não dá um fardo maior do que você possa carregar. Para mim, isso é muito verdade. Por mais difícil que seja, tipo assim, quando eu passo... Hoje em dia eu tô vivendo um tempo da minha vida que é muito desafiador. Que eu moro sozinha e tenho que resolver tudo sozinha. E pra mim é muito difícil pensar que Deus, ele tá me dando um fardo que eu consigo carregar. Porque eu penso que eu não consigo. Toda vez que acontece alguma coisa comigo aqui, eu digo, não é possível. Isso eu não aguento. Mas depois que eu enfrento, que eu passo e que eu venço a dificuldade, eu vejo que sim, eu aguentava. Porque se eu não aguentasse, eu não estaria passando por aquilo. E se você parar pra pensar, pense em todas as dificuldades que você já passou na sua vida. Você venceu todas elas. Senão você não tava aqui. Não tava assistindo esse vídeo. Tinha morrido, né? Eu nunca vi ninguém morrer de dificuldade. Porque passou por uma dificuldade. Ninguém morre porque tá passando por um problema. Você entra em pânico, entra em desespero, fica triste. Você não vai morrer por isso. Então, tenha sempre isso em mente. Que Deus, ele não vai dar um fardo maior que você possa carregar. E sempre em toda a minha vida fazendo terapia, né? Cresci, às vezes eu achava que eu era um pouco madura demais pro meio que eu vivia. Mas era porque, como eu estava sendo... e na minha época, fazer terapia era muito pior do que hoje em dia ainda existe muito preconceito. Imagina 10 anos atrás. Eu sei, tipo, eu era praticamente a única numa sala com, sei lá, 40 alunos, a única que fazia terapia. Então, você era muito enxergado como doido. E eu fui muito taxada a vida inteira de doida. Essa menina é muito doidinha, muito doidinha, muito doidinha. Isso é uma coisa que me incomodava um pouco, sabe? Porque eu não sou doida. Porque eu faço o que eu quero e porque
eu não tenho medo de enfrentar certas situações. Isso não me caracteriza como doida. Pra mim, me caracteriza como corajosa e não doida. Então, eu escutei muito a minha infância inteira de algumas pessoas específicas que eu era doida. Né? E tô aqui, a doida, morando nos Estados Unidos, né? Que é, pra muitos, uma loucura. E aí tinha também um peso de fazer a terapia também, né, e tal. De ser achada de doida por isso. Mas pra mim foi algo que me ajudou muito. Algumas vezes eu me burlava, né? Tipo, eu sabia que fazer certas coisas não era certo. Eu tinha uma certa maturidade a mais pela minha idade, mas eu fazia do mesmo jeito, porque eu queria estar junto com meus amigos, fazendo a resenha, né? Fazendo as coisas erradas e tal, que todo mundo faz quando é criança e adolescente. Então, foi mais ou menos isso, assim, se eu for falar um pouco de quem é a Vilma da infância. Tive meu primeiro namorado com 16 anos, achei que eu fosse morrer quando eu acabei. Eu sempre me lembro disso. Eu fico, meu irmão, velho, eu era muito doidinha. Falando de doida mesmo agora. Porque, mano, quando eu acabei esse primeiro namoro, eu fico pensando assim, eu tinha certeza. Primeiro que eu tinha certeza que eu ia casar com o menino. E segundo que eu tinha certeza que eu ia morrer com o término do namoro. E ninguém morre de término do namoro. Isso é bem engraçado, assim. Eu sempre lembro disso e fico rindo, porque eu me olho pra trás e falo assim, meu Deus, mas que desespero foi esse? Que desnecessário. Mas é isso, falando de infância. E aí, Vilma, beleza? Diogo Ferraz aqui. Tô aqui pra parabenizar, foi muito linda a temporada. E fazer duas perguntas. Eu quero saber o que em Pernambuco é digno de virar uma tatuagem e o que no estado que você está aí, nos Estados Unidos, é digno também de virar uma tatuagem. Não o que você vai fazer, lógico, mas o que pode representar tanto Pernambuco quanto onde você está agora. De você, Diogo, eu não esperaria nada diferente. Sempre profundo, sempre num lugar diferente as perguntas. E me fez pensar muito. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que eu vou dizer com relação à tatuagem? Assim, logo eu, né, que sou, tipo, super instável com as coisas. Olha, de Pernambuco, eu pensei em algumas coisas, tá? Vou dizer mais de uma, porque eu não consegui chegar no consenso de uma coisa só. A bandeira de Pernambuco é uma bandeira que eu sou muito apaixonada. Não que eu fosse tatuar a bandeira inteira, mas assim, ela tem 3 símbolos que eu gosto muito no meio, né? Que é a cruz, né? Eu sou cristã, então assim, a cruz com o arco-íris em cima. E arco-íris me remete muito à minha sobrinha, que se chama Íris. Ela tem esse nome por conta do arco-íris, por ser um bebê arco-íris. E no topo tem uma estrela. Estrela é um desenho que eu amo. Eu amo estrela, porque estrela me remete à fama. A ser famosa. Sempre falando disso, de ser famosa, né? E então, assim, talvez eu tatuaria esses 3 símbolos juntos pra meio que remeter Pernambuco e também porque me conecta comigo mesma. Outras coisas, assim, de Pernambuco que eu amaria fazer, tipo, palavras que é oxe e vice. Tipo, essas 2 palavras, assim, com certeza. É muito a gente. E daqui da Califórnia, eu pensei bastante, mas, assim, uma coisa que você vê, você não tem como não pensar daqui é as palmeiras, né? Que tem aqui. Eu não sei dizer o nome específico dessa palmeira, mas ela é muito conhecida, assim. Se você botar Califórnia em qualquer lugar, vai sair uma imagem com essa palmeira. E elas são realmente muito bonitas, assim, as vistas daqui quando você está dirigindo, você sempre vai ver as palmeiras, enfim, é algo que talvez desse uma tatuagem legal. Outra coisa que eu não sei se daria pra fazer tatuagem, mas assim, a coisa que eu mais amo aqui é o pôr do sol na praia, né? Eu não sei se dá pra fazer um pôr do sol na praia, uma tatuagem, mas eu não queria deixar de falar isso, então tá aqui as minhas respostas viajadas, igual a sua pergunta aqui, que me fez viajar bastante. Oi, Vilminha. Eu gostaria de perguntar para você qual é o seu maior sonho, qual é o maior desejo do seu coração? Yuli, que pergunta profunda. Um sonho, desejo do meu coração. Olha, eu sou uma pessoa de muitos sonhos, né? Eu acho que depois de tantos episódios extras, Instagram, as pessoas conseguem perceber que a host, ela tem muitos sonhos.
Hoje em dia, um grande sonho do meu coração, um desejo que eu tenho nesse momento, é poder trazer a minha família pra cá, né? Eu sei que talvez eu não consiga botar no coração deles o desejo de morar aqui comigo, mas eu tenho esse sonho de poder trazer a minha família pra vir pra cá, passar um tempo comigo, conhecer primeiro, porque eles não conhecem, né? E quem sabe, né, despertar neles esse desejo de morar aqui perto de mim, porque assim, eu não tenho vontade de voltar a morar no Brasil e eu queria muito morar perto da minha família também. E aí, pra poder fazer isso acontecer, só se eu trouxer eles, né? Então, esse é um grande sonho que eu tenho. Como eu também já falei, eu tenho um sonho muito grande de ser mãe, de casar, de construir uma família. Esse é outro sonho grande que eu tenho. E um que eu, recentemente, depois que eu comecei o podcast, eu não me lembro qual foi o episódio. Eu acho que foi o episódio 009, se eu não estiver enganada. Depois dele foi que eu comecei a externalizar mais, que é o sonho de ser famosa. Eu tenho esse sonho de ser famosa, um desejo muito grande de trabalhar com internet, com televisão, com emissoras grandes, fazer série, fazer filme. Eu tenho muita vontade. Então, assim, não sei se farei, se ao realizar, porque eu vou realizar em algum momento esse sonho. Não sei se vou fazer isso pelo resto da minha vida, mas eu quero muito fazer pra ver como eu vou me sentir, pra ver como é. Questão de atuar, trabalhar na televisão de alguma forma. Eu tenho muito esse sonho. Então, assim, eu falei 3 coisas aí, bem diferentes, mas são alguns sonhos do meu coração. Gravando propaganda. Mas, ó, antes de a gente começar essa série, não, episódio. É série não, porque vai ter que numerar. Minissérie, não sei. Esse episódio, é melhor dizer episódio porque remete a todos eles. Uhum. Ok. Tá.